Os rituais de exorcismo, mais estranhos e assustadores do mundo. A crença no sobrenatural atravessa culturas e continentes. Poucos rituais são tão viscerais quanto os de exorcismo. Da África ao Japão, práticas ancestrais combatem possessões demoníacas. Preparem-se, pois a jornada será perturbadora. Água fervente e pimenta. Exorcismo em Gana e Nigéria. Na África Ocidental, a linha entre o mundo material e o espiritual é tênue. As comunidades rurais de Gana e Nigéria vivem em profunda conexão com suas tradições ancestrais. Quando a sombra da possessão demoníaca paira, os moradores recorrem ao profeta. Imagine a cena: uma cabana simples, iluminada por lamparinas, o ar denso de incenso e medo. O profeta se aproxima, carregando uma panela de barro fumegante, com uma mistura fervente de água e pimenta malagueta. Com rezas guturais, o profeta joga a mistura fervente sobre a vítima, que se contorce em meio a gritos lancinantes. A cena é chocante, mas para os presentes, é um ato de fé. As queimaduras severas levantam questões sobre os limites da intervenção espiritual. Dança das Máscaras. Exorcismo no Tibete. Nas montanhas do Himalaia, a cultura tibetana floresce. Quando a sombra de uma possessão espiritual paira, os monges realizam o Cham, um ritual de exorcismo. Imagine a cena. O pátio do monastério se transforma em um palco a céu aberto. Monges vestidos em túnicas coloridas e máscaras grotescas iniciam uma dança frenética. As máscaras representam entidades demoníacas e divindades benevolentes. O ritmo frenético dos tambores e os cânticos guturais intimidam os espíritos malignos. Para os tibetanos, é um ato de fé, restabelecendo o equilíbrio entre o mundo material e o espiritual. O Cham é um turbilhão de cores, sons e movimentos que transcende a mera performance artística. Capítulo 3. Sombras medievais. Exorcismo na Europa Oriental. Na Europa Oriental, a história deixou cicatrizes profundas. As sombras do passado ainda pairam sobre as terras, onde antigas crenças e superstições continuam a influenciar a vida moderna. Em 2005, o mundo assistiu horrorizado ao caso de Maricica Irina Cornice, uma jovem noviça romena que morreu durante um ritual de exorcismo. Este evento trágico destacou as práticas sombrias que ainda persistem em algumas comunidades. Acusada de estar possuída pelo demônio, Maricica foi levada para um mosteiro ortodoxo isolado, onde foi submetida a um tratamento desumano. Acreditava-se que ela estava sob a influência de forças malignas, e os monges decidiram que um exorcismo era a única solução. Privada de comida e água, amarrada a uma cruz de madeira, a jovem noviça agonizou durante 3 dias. A tortura física e psicológica que ela sofreu foi indescritível. E sua morte foi um grito de alerta para o mundo. Maricica morreu, seu corpo frágil não suportando a tortura. Sua morte não foi apenas uma tragédia pessoal, mas também um símbolo das práticas arcaicas que ainda existem. O caso chocou a Romênia e o mundo, levantando um debate sobre os limites da fé. As pessoas começaram a questionar até que ponto as crenças religiosas podem justificar atos de crueldade. Em diversas regiões da Europa Oriental, pessoas acusadas de possessão demoníaca são submetidas a tratamentos cruéis e degradantes. Essas práticas, muitas vezes realizadas em segredo, refletem um conflito entre tradição e modernidade. Cabe a nós combater essas práticas arcaicas, garantindo que a compaixão e a razão prevaleçam. Devemos trabalhar juntos para educar e proteger aqueles que são vulneráveis, promovendo uma sociedade onde a dignidade humana seja respeitada acima de tudo. Capítulo 4. Entre plantas e espíritos. Exorcismo na Amazônia. No coração da floresta amazônica, tribos indígenas preservam tradições milenares. Essas comunidades vivem em harmonia com a natureza, respeitando e reverenciando os espíritos que acreditam habitar a floresta. Suas práticas espirituais são passadas de geração em geração, mantendo viva uma conexão profunda com o mundo natural. O xamã, líder espiritual da tribo, é o guardião desse conhecimento ancestral. Ele é visto como um mediador entre o mundo físico e o espiritual,
capaz de comunicar-se com os espíritos e trazer cura e equilíbrio para sua comunidade. Sua sabedoria é respeitada e sua presença é essencial em momentos de crise. Quando a doença se abate sobre a aldeia, o xamã é convocado para restaurar o equilíbrio. Ele utiliza uma combinação de cantos, danças e ervas medicinais para tratar os doentes. Cada ritual é único, adaptado às necessidades específicas do paciente e da situação. Imagine a cena: uma oca iluminada por uma fogueira crepitante, o ar denso de fumaça e perfumes exóticos. A atmosfera é carregada de mistério e reverência, enquanto a tribo se reúne em torno do xamã, aguardando o início do ritual. O xamã, adornado com penas e pinturas corporais, dança ao redor do doente, agitando um maracá e entoando cânticos ancestrais. Seus movimentos são precisos e cheios de significado, cada gesto uma invocação aos espíritos para que ajudem na cura. Em seguida, ele prepara um líquido amargo, uma infusão de ervas com propriedades alucinógenas e purgativas. Essas plantas são colhidas com grande cuidado e respeito, cada uma escolhida por suas propriedades específicas. O doente é então induzido a ingerir a bebida, que provoca vômitos intensos, vistos como a expulsão do mal. Este processo é considerado uma purificação, uma forma de liberar as energias negativas que causam a doença. O ritual de exorcismo na Amazônia é uma experiência intensa, que desafia a nossa compreensão ocidental. É um testemunho da rica tapeçaria cultural e espiritual dessas tribos, uma prática que nos lembra da profunda conexão entre o ser humano e a natureza. Cada exorcismo é uma jornada espiritual, uma dança entre o visível e o invisível, o físico e o espiritual. Capítulo 5. Choque espiritual. Exorcismo no Japão. No Japão, a crença no mundo espiritual permanece firme. Em meio à modernidade e ao avanço tecnológico, as tradições antigas ainda têm um lugar especial na vida cotidiana dos japoneses. A espiritualidade é uma parte intrínseca da cultura japonesa, influenciando desde os festivais até os rituais diários. Quando um indivíduo é atormentado por forças malignas, os japoneses recorrem ao otakiage, um ritual de exorcismo realizado por monges shintoístas. Este ritual é uma prática antiga que visa purificar e proteger a pessoa afetada, restaurando a harmonia entre o mundo físico e espiritual. Imagine a cena: um templo shintoísta com sua arquitetura elegante e simples, o ar perfumado por incenso e flores. Esses templos são santuários de paz e serenidade, onde o espiritual e o físico se encontram em perfeita harmonia. O monge, vestido em suas vestes tradicionais, prepara o altar com objetos rituais, velas, sinos, amuletos e uma espada cerimonial chamada haraeguchi. Cada item no altar tem um significado profundo e é escolhido cuidadosamente para ajudar na purificação. O ritual se inicia com cantos e orações, o monge invocando a proteção das divindades shintoístas. Esses cantos são antigos e têm sido passados de geração em geração, carregando consigo a sabedoria e a espiritualidade dos antepassados. Em seguida, ele escreve em papéis os nomes dos espíritos malignos que se acredita estarem atormentando o possuído. Esses papéis são mais do que simples pedaços de papel. Eles são vistos como veículos para transferir as energias negativas. Esses papéis são queimados em um ritual de purificação, enquanto o monge continua a entoar suas preces ritmadas. O fogo é um elemento purificador, simbolizando a destruição das forças malignas e a renovação da energia espiritual. O otakiage é uma demonstração impressionante da riqueza e da complexidade da cultura japonesa. Este ritual não é apenas uma prática espiritual, mas também uma expressão cultural, que reflete a profunda conexão dos japoneses com o mundo espiritual e suas tradições ancestrais. É um testemunho da resiliência e da continuidade das práticas espirituais em um mundo em constante mudança. E assim, concluímos nossa jornada pelos rituais de exorcismo mais estranhos e assustadores do mundo. Vimos que a crença no sobrenatural transcende fronteiras geográficas e culturais. Cabe a nós, observadores do século XXI,
encarar essas práticas com respeito e curiosidade. E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.